Você sabe que um dos maiores problemas das famílias não são as causas externas? Você sabe que um dos maiores problemas que as famílias enfrentam são dificuldades internas? Imagino que você até saiba disso. Mas o motim, isso mesmo, a rebeldia, a discussão dentro de uma família tem sido um dos maiores problemas que qualquer pessoa pode enfrentar. Mas vamos além disso nesta aula. Vamos falar um pouquinho sobre motim e rebeldia legítimos. Aquilo que, mesmo aparentemente sendo algo negativo, na verdade, em alguns momentos tem que ser a única alternativa a ser seguida para você estar correto. Vamos falar sobre questões muito interessantes nesta aula. Convido você a participar ativamente. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha e hoje vamos falar da lição 5 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como grande tema relacionamentos em família. E vamos tratar em específico o motim em família. E aí você pode se perguntar, será que é necessário estudar essa temática? E certamente sim. Nós, quando falamos sobre problemas e dificuldades em família, temos a sensação que a maior parte deles são problemas externos. E talvez até de fato sejam. Mas não podemos menosprezar e desconsiderar, talvez, o principal: o motim em família. É aquele problema que você enfrenta, às vezes, partindo de quem você menos espera, da pessoa mais próxima a você, da pessoa em que você mais confia, da pessoa que mais lhe ama. Isso mesmo, a pessoa que mais gosta de você é talvez a pessoa que vá cometer este equívoco. É talvez você que está estudando essa lição bíblica e tem nutrido um sentimento também de motim dentro da sua família, criando dificuldades, problemas, discussões, dissensões dentro do ambiente. Então, essa questão, essa temática é muito importante e certamente não vamos menosprezá-la ao discutir um pouco sobre isso nesta aula. O textual da lição bíblica é: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses 2,14. A verdade prática diz assim: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Certamente isso não se aplica às famílias, mas também a todos os ambientes em que nós estamos inseridos. Essa é a nossa ideia, perseguir isso. E, obviamente, com enfoque das famílias. Leitura diária, uma série de textos bíblicos. Fica aí para que você possa acompanhá-los. O nosso texto base de referência se encontra em Números, capítulo 11, do versículo 1 ao 7, e capítulo 12, do versículo 1 ao 8. E aí recomendo fortemente que você considere a leitura desse trecho, não apenas, mas além desse trecho. Ou seja, todo o contexto dos capítulos 11 e 12, eles vão servir de pano de fundo muito interessante para essa lição bíblica. Vamos começar aqui no tópico 1 da nossa lição, falando sobre a influência negativa da murmuração. Alguém pode se perguntar por que, inclusive, esse termo, a influência negativa. Porque, do ponto de vista de reclamação, né, a ideia de murmurar, de você questionar algumas situações, ela pode ter um fundo e questões positivas, que não é o foco aqui da lição bíblica. Vai repercutir do lado negativo que nós devemos evitar. Mas hoje eu vou falar também sobre o lado positivo. É um dos subsídios da nossa lição bíblica, certo? Aquilo que pouca gente vai falar, aquilo que talvez não vai ser da ênfase que eu julgo necessária, vamos fazer isso hoje, tá certo? Mas vamos começar explicando o que é a palavra motim. Até porque é o próprio título da lição bíblica. E alguém pode ter dificuldade, naturalmente, com essa palavra. Não é uma palavra de uso comum, geralmente. Bem, a palavra motim, de acordo com a própria lição bíblica, refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que vemos em Números 11 e 12. Né? Nesses capítulos, há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. E aí, a gente percebe que tem uma palavra que é bem mais comum no nosso contexto, que tem uma relação muito próxima com o motim, que é a rebeldia, a rebelião. Então, o ato de desobedecer, de você ir contra uma pessoa ou uma instituição, pode ser enquadrado como motim e pode ser enquadrado como rebelião. Geralmente, ao estudar um pouco mais da ideia da palavra, motim tenha sido associado mais a instituições ou grupos
que são grupos mais fechados, por exemplo, militares. Então, se os militares participam de uma manifestação dentro dos quartéis, aquilo é considerado motim. A palavra empregada mais adequada é o motim. Mas não deixa de ser o quê? Uma espécie de rebelião, uma rebeldia, uma desobediência quanto a ordens estabelecidas, seja dos seus superiores, ou até mesmo da própria legislação que define o que aquele agente deve fazer, tá certo? Então, quero deixar aqui, acho que um pouco mais claro, a ideia do que é motim. Então, partindo dessa ideia, você pode se questionar, ou pode até pensar, existiria então uma espécie de motim legítimo? Um motim de um bem? Uma rebeldia que seria bem aceita? Essa pergunta é interessante porque, da forma que é apresentado na lição bíblica e sem não mostrar um paralelo correto, adequado, saudável, alguém pode pensar que toda vez que alguém questionar, que alguém discutir uma ordem, uma liderança, isso se encaixaria como motim ou uma rebeldia e logo seria algo desaprovável, algo que não é aceito, algo equivocado, algo errado. E não é bem assim como funciona. E aqui quero dar um rápido exemplo do que podemos considerar aqui uma discussão importante e saudável e entender se o motim é legítimo ou não. Quero trazer aqui alguns parâmetros que vão ditar se faz sentido esse motim ser legítimo. Primeiro, qual a causa? Qual a circunstância? Qual o fator que tem gerado essa discussão? Ou seja, eu questionar uma liderança, você questionar uma liderança, você questionar uma norma, uma legislação. Então, tem que ter uma certa justificativa, tem que ter o que está motivando isso. Então, temos que entender se esse motivo é legítimo ou não, se é um motivo correto, adequado ou não. Lógico, alguém vai dizer que é um julgamento de senso comum, alguém pode dizer que é de foro íntimo, mas tem coisas que são, digamos, verdades universais, né? Direitos universais que as pessoas tenderiam a entender que isso não pode ser negligenciado ou desconsiderado. Segundo fator, contra quem? A pessoa ou instituição. Então, um outro fator também é saber contra quem tem sido a discussão, a ideia de desobediência, de questionar uma decisão. Então, isso é um fator muito importante. E depois, além de saber qual é a causa, contra quem, né, é esse problema, essa discussão a ser resolvida, é verificar os argumentos. Se os argumentos eles são válidos, se os argumentos fazem sentido. Porque os argumentos podem ser muito fracos, podem ser frágeis. Na verdade, argumentos que são uma tremenda de uma furada. E algumas pessoas podem embarcar nisso e se darem muito mal. Eu quero dar um rápido exemplo, né? Acontece aqui, de alguma forma, eu vejo em algumas famílias. De repente, a mãe e o pai dão uma ordem para o seu filho. Uma ordem que eu falo, uma coisa muito positiva. Dizer para o filho que está sujo para tomar banho. Filho, vá tomar banho. E o filho pode simplesmente dizer, como já ouvi em alguns contextos, dizer, não vou tomar banho. Não quero tomar banho. Isso não é um ato de rebeldia, de desobediência? É. Contra quem? A autoridade, que é o pai e a mãe. Só que o falar simplesmente que não vai fazer, dificilmente, ou pelo menos deveria ser assim, né? Não vai fazer o pai ou a mãe mudar de opinião. Não vai fazer, porque a causa, que é a limpeza, o pai está correto. E não o filho que não quer tomar banho. Então, no primeiro momento, a causa, a questão em si, levando em conta essas três perguntas que eu coloquei como um parâmetro, o pai e a mãe estão corretos. Segundo, contra quem? Peraí, é o filho que está querendo colocar ordem no pai e na mãe? Não, geralmente é o contrário, né? Ou deveria ser o contrário. É o pai e a mãe que são os responsáveis pelo cuidado e pela criação do filho. Então, não faz muito sentido ele questionar essa liderança inicialmente. A liderança é comum, natural, né? Historicamente, na nossa sociedade é assim que funciona. Então, por esse fator também não podemos discutir muita coisa. Mas vamos ver os argumentos, porque pode existir um argumento forte, pode existir um argumento válido. Mas aí o filho fala que não quer tomar banho porque, por exemplo, ele quer fazer uma outra atividade totalmente sem importância, vamos dizer, sem necessidade de ser algo a ser feito rapidamente. Não é o filho dizendo, não vou tomar banho agora porque eu vou fazer o dever de casa. Não, ele vai usar o argumento talvez, eu não vou tomar banho porque eu vou jogar videogame.
O argumento ficou fraco, né? O argumento já ficou fraco. Mas vamos lá pensar que aquela criança poderia questionar e dizer o seguinte: olha, tá tendo uma escassez de água. Tá faltando água aqui há muito tempo na minha residência, na nossa casa, e a caixa d'água tem poucos litros de água. Será que não é melhor tomar um banho apenas ao final do dia e não agora? Ou seja, a criança ou aquela pessoa começou a apresentar argumentos que podem ser válidos, que podem justificar a resposta negativa, ou aquele primeiro ato que aparenta ser uma rebeldia. E, na verdade, ele está justificando por que não deveria tomar o banho. E o pai e a mãe, ao se dar conta dessa informação, eles poderiam rever, inclusive, sua posição e dizer, realmente faz sentido. Não faz sentido ele tomar banho agora, já que corre risco de faltar água e no final do dia ele dormir sujo na cama, né? Sujar a cama, o que for, o berço, a rede. Então isso pode se tornar um problema. Então é melhor, dada a circunstância, não tomar o banho. Então perceba que esse tipo de situação é comum nas famílias. Eu dei um exemplo, alguém pode dizer até bobo, né? Algo simples. Mas vamos sofisticar agora. Vou apresentar aqui questões que são muito mais emblemáticas. Vamos pensar aqui nessa circunstância, uma reportagem que as referências estão no final da aula, dos slides, que estão disponíveis para que você possa baixar. Ao você baixar os slides, você vai ter acesso a todo o conteúdo, formato PDF e PowerPoint, e também você terá acesso às referências dessas matérias. A capa diz aqui, a polêmica lei que levou a novos protestos de rua em Hong Kong. Basicamente, os protestos de grande parte da população em Hong Kong, que é uma província autônoma da China, ou seja, é uma região que pertence ao território chinês, mas que tem governo próprio, que tem uma legislação própria, ou seja, tem uma certa autonomia. Estava se caminhando para quebrar parte da autonomia que Hong Kong tem. E isso a população estava muito chateada. E chegou ao ponto de uma lei específica que permitiria os presos de Hong Kong eles fossem enviados para a China, para cumprirem prisão na China. E alguém poderia até inicialmente questionar, mas não são criminosos quem estão sendo presos em Hong Kong e estão sendo enviados para a China? Por que a gente se preocupar com isso? Primeiro que qualquer preso ele tem direito a ser tratado dignamente. Alguém pode até discordar de mim nesse ponto, mas infelizmente você está equivocado, certo? Não sou eu. O preso, por um mau crime que ele tenha cometido, ele tem que ser tratado dignamente. Eu não estou falando de ser tratado com luxo. Não. Não é isso. Eu estou falando de ser tratado dignamente, o mínimo. Uma pessoa humana a ser tratada. Não tratar ele como ele tratou a vítima. Esse criminoso, ou até falsamente ou acusado de um crime que nem sequer possa ter cometido, inclusive por ter lutado contra um sistema político, contra um modelo de governo, ele ser um preso político, e de repente ele está em Hong Kong, onde ele tem, digamos, mais dignidade como preso, ele ser enviado para um país em que é uma ditadura, em que não se sabe muito bem o que vai ocorrer com esta pessoa, com esse preso. Então a população enxergando isso, a população percebeu que não faz sentido isso. E o pessoal foi às ruas a questionar, a discutir essa decisão, esse indicativo de mudança de legislação. Perceba então que foi o quê? Um motim, uma rebeldia. E essa rebeldia não é legítima? Na minha opinião, é totalmente legítima. Eles estavam buscando por um direito básico, um direito de dignidade, porque você ser preso em um país em que é uma ditadura não vai ser tão bom como ser preso em um país em que você tem maiores liberdades, maiores direitos, certo? Eu estou falando de direito, não estou falando de luxo, não estou falando de vantagens em que é melhor ser preso do que não ser preso. Não é isso que eu estou falando. A prisão é exatamente um sistema de punição. E tem que ser uma punição, mas não precisa maltratar a pessoa. Então esse é um ponto. Só para poder justificar e entender um pouco de por que pessoas que consideradas pessoas de bem, pessoas que não são criminosas, mas estavam se rebelando. Agora, sabe o que é curioso? Durante esse processo de protestos, várias dessas pessoas que estavam falando que deveriam manter a legislação como estava e não alterar, elas foram presas. Aí, se essa legislação muda de fato, o que poderia acontecer com as pessoas que participaram desse protesto, querendo que não fosse aprovado esse tipo de medida? Eles poderiam ser enviados para a China e serem presos lá. E talvez o que vai acontecer com eles, quanto tempo vão ficar, que nível de julgamento vão ter, aí só Deus sabe. Então, perceba que é uma rebeldia legítima.
Segundo exemplo que eu quero mostrar para vocês aqui, algo que está em curso. Algo que está em curso. Já há meses isso está acontecendo, desde o início do ano. Aqui é uma reportagem de 15 de janeiro, mas está acontecendo, semana passada, retrasada, estava acontecendo. Protestos em Israel contra atos antidemocráticos que querem ser aprovados pelo primeiro-ministro, o Netanyahu, junto com o parlamento, para que o parlamento possa anular medidas judiciais. O judiciário tomou a decisão e o parlamento vai e diz que aquela decisão do judiciário não vale. Ou seja, mexendo na estrutura de que de alguma forma Israel tem, e podemos fazer um paralelo parecido com o Brasil, executivo, o parlamento, né, o legislativo e o judiciário. E em algumas circunstâncias, nós percebemos, inclusive aqui no próprio Brasil, que quem toma a decisão final é o judiciário, sendo refém, vamos dizer assim, da lei, da legislação. Eles seguem a legislação e vão tomar suas decisões. Obviamente, algumas são bastante questionáveis, e compreendo isso. Mas, na questão de estrutura institucional e para a própria democracia, é importante que o judiciário tenha independência. Não quer dizer que ele tem todos os poderes, até porque o judiciário tem mecanismos internos e externos de também verificação de suas condutas, tá certo? A aprovação desse tipo de medida seria um risco muito grande para a sociedade de Israel. E muitas pessoas percebendo isso foram o quê? As ruas protestarem. Qual foi o efeito disso prático? Foi adiada a votação. Não foi nem sequer pautado esse ponto para a discussão. E já chegou ao ponto em que estão se questionando, inclusive, até a própria permanência do primeiro-ministro, em que ele está balançando no cargo. Por causa do quê? De medidas equivocadas, que na minha opinião são, que ele tomou, e que a população, percebendo o risco para a própria democracia de Israel, estavam questionando isso. Então perceba que é uma rebeldia legítima. Mas você pode se questionar, Roberto, isso se aplica apenas a questões políticas? A legislação? Eu quero ver isso na Bíblia. Bem, na Bíblia vamos ter sim, rebeldia legítima na Bíblia. Eu quero trazer para você aqui 2 exemplos. Um no livro de Daniel e outro no livro de Atos. Eu coloquei aqui os trechos bíblicos para servir de referência, certo? Servir de referência. O primeiro aqui, vou fazer uns breves comentários a respeito de cada itens ou blocos que eu acho importantes, tá certo? Vamos começar com Daniel, capítulo 3, do versículo 4 ao 6. Esse contexto aqui é quando os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, questionaram não servir ou não adorar uma imagem que foi posta. Mas vamos perceber como o texto nos traz algumas informações bem interessantes. Versículo 4, Daniel, capítulo 3, fala assim: E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Então existe uma norma, uma conduta, em que todo mundo deveria ter um ato religioso. Qualquer pessoa que desobedecesse já tinha uma punição previamente estabelecida, uma punição já marcada, ou seja, já teria um prejuízo se desobedecer. Mas vamos lá. No versículo 12 ao 15, nós damos um pequeno salto aqui, diz o seguinte: Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Perceba que sempre vai ter alguém para dedurar, né? Sempre tem o X9, né? Em todo lugar, seja para o bem, seja para o mal, mas vai ter alguém para poder falar o que está acontecendo. Nesse caso aqui, geralmente para, no ambiente bíblico, nós podemos perceber, é o cara falando para queimar, prejudicar o outro, né? Dificilmente aparece alguém para ficar falando das coisas boas que alguém fez, né? Isso daí só fala para falar das coisas que são equivocadas. Nesse caso aqui, o equívoco, né, é, na verdade, um acerto. A gente sabe bem disso. Versículo 13. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor:
Ele disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Ou seja, ele questiona e coloca se for uma questão de, eles não foram bem informados, eles passaram desapercebido. Ele quis dar uma chance, né? Ele quis dar uma possibilidade. Se de fato ele estava acreditando na fala dele, a gente não tem como talvez saber disso, né? Talvez nunca saber disso. Mas ele lançou essa ideia. Ele quis dar uma segunda chance para aquele jovem. Ou seja, os jovens foram testados em um primeiro momento. Talvez aquele rei pensou assim: vamos ver se eles vão ter coragem em desobedecer a minha fala. Vamos ver se eles são homens de coragem mesmo, né? E aí eles provaram que tinham coragem. Diz o versículo 15: Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas e se não adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, o próprio rei, ele informa aquilo que deveria ser feito, a punição que seria empregada, e ele deduzindo, lógico, pelo conhecimento que ele tinha dos povos que faziam parte do seu reinado, inclusive dos próprios judeus, ele imaginava que poderia ser o quê? Exatamente a questão religiosa, em que aqueles jovens estavam deixando de fazer isso porque só queriam reverenciar ao único e verdadeiro Deus, ao Deus bíblico, o Deus dos judeus. E ele questionou: vamos ver se esse Deus tem poder mesmo, né? Porque quem manda aqui sou eu, né? O rei pensando, né? Quem tem todo o domínio e controle aqui sou eu. E, logicamente, ele estava enganado, mas foi essa a fala dele. Se avançarmos um pouco mais, do versículo 16 ao 18, e aqui a gente vai encerrar essa exemplificação de rebeldia, de motim dentro da Bíblia, e um motim legítimo, uma rebeldia correta, diz assim, versículo 16: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Versículo 17: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Perceba então que aqueles jovens tinham tamanha confiança em Deus e, correndo o risco da punição que eles teriam, tamanha rebeldia, né, a desobediência, eles tiveram um ato de fé e de reverência a obedecer à vontade de Deus, que eles sabiam que Deus tinha poder de livrar eles da fornalha. Mas eles até falam que mesmo que Deus não venha livrar eles, eles vão sofrer a consequência sem arredar o pé, sem mudar de posição, sem ficar com duas conversas. E é um exemplo assim, que serve até hoje de exemplo para qualquer cristão. Eles não abriram mão dos seus princípios e valores, correndo o risco de mesmo perderem a sua própria vida. Então, esse é um exemplo maravilhoso. Isso foi o quê? Uma rebeldia. É uma pessoa desobedecendo à autoridade. Mas alguém não vai dizer, mas não deve se obedecer às autoridades? Sim, deve-se obedecer às autoridades. Só que não é a todo custo, não é a todo modo, não é sem critério, tá certo? Existem parâmetros. E o segundo exemplo que eu vou trazer para vocês na Bíblia de rebeldia, de motim, que são positivos, vai ter uma fala muito próxima do que eu acabei de falar. É o exemplo de Pedro, não só Pedro, é Pedro e outros discípulos. Atos capítulo 5, do versículo 25 ao 29, temos uma referência muito interessante. Diz assim o versículo 25: E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Ou seja, pessoas que já tinham sido presas, tinham sido soltas e estavam pregando a palavra de Deus, estavam ensinando. Versículo 26. Então foi o capitão com os servidores e o trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Mas olha que interessante, eles publicamente não agiram com truculência, mas a vontade, de acordo com o texto, é o quê? Que queriam agir com violência. Mas na frente das pessoas foi uma prisão, vamos dizer, uma apreensão
correta, né? Com dignidade, né? Versículo 27. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, primeiro que levou para o conselho dos sacerdotes. O sumo sacerdote, a pessoa de maior importância, o chefe daquele ambiente, estava questionando a eles. Ou seja, não é qualquer pessoa. Não é uma rebeldia contra um Zé Ninguém. Não é uma rebeldia contra quem pode pouco fazer contra você. É uma rebeldia com quem tem muito poder. Quem pode determinar até mesmo a sua liberdade. Em alguns momentos, até talvez a sua própria vida. Então imagina só o risco que esses discípulos estavam enfrentando. Versículo 28, ele fala: Não vos admoestamos, nós expressamente, que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Ou seja, estavam questionando porque os discípulos estavam desobedecendo a algo que eles já tinham sido repreendidos para não executar. Tinham sido presos, inclusive, por estar anunciando a palavra. Versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, ou seja, não foi só Pedro, foi Pedro e outros homens, disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então a gente percebe que existe uma contraposição. Eu devo obedecer aos homens? Eu devo obedecer às instituições? Devo obedecer às autoridades? Lógico que deve. É obrigação obedecer. Mas, se a instituição, se uma pessoa, se um líder lhe pede, manda você fazer algo que é equivocado, algo que é errado, algo que é desonesto, imprudente, você vai fazer? Não, não deveria fazer. Imagina só o pai e a mãe que tem uma série de responsabilidades com o filho e incita o filho a fazer uma coisa equivocada. Lógico que nós não vamos interpretar a Bíblia à luz do que é a nossa visão de mundo hoje. Não é assim que funciona. Mas entendemos a Bíblia e a palavra de Deus naquele contexto, na aplicação primeira dela, e aí sim podemos fazer, externar, replicar, avançar e tentar fazer uma leitura da nossa sociedade e identificar aquilo que a Bíblia nos ensina para vivermos no nosso tempo, na nossa prática. E no Brasil, se formos rapidamente pensar, a depender de algumas práticas, vez por outra nós vimos aí alguns crimes, em que os pais, adultos, né, eles fazem com que filhos, adolescentes, participem também de um crime. E quando isso acontece, quando o pai, né, o adulto, a mãe, eles são judicialmente, eles são imputados do crime, é também imputado mais um crime, que é o chamado corrupção de menores. Porque ele não poderia fazer aquilo. Ele não poderia fazer um jovem cometer uma coisa equivocada. Mas ele está fazendo tal coisa. A mesma coisa acontece com o serviço público, se vamos pensar assim. Existe um chefe, um diretor, alguém que lidera um departamento, um setor, e instiga um outro servidor a cometer um crime, a fazer uma coisa errada, a liberar algo, a fazer vista grossa para alguma coisa. E aquele servidor de baixa posição, ele vai ter que desobedecer ao seu chefe. Ele vai ter que desobedecer à hierarquia. E vez por outra, nós vemos aí na grande mídia exemplos disso, em que pessoas de alto escalão, alto poder dentro de uma instituição, tentam dar uma carteirada, faz uma ligação, pede para fazer tal coisa, para facilitar a vida de alguém, quando na verdade não pode. Então, a desobediência e a rebeldia, elas são sim legítimas em algumas circunstâncias. Nós temos que avaliar isso. E quais são os parâmetros para isso? Alguém pode me perguntar. Quais são os parâmetros? Do ponto de vista bíblico, é muito fácil. A própria Bíblia nos mostra. Então, grande parte do que devemos obedecer e fazer está na Bíblia. Já está claramente exposto. Não é nenhuma maravilha, não é nenhuma novidade. Não é nada de extraordinário. Do ponto de vista talvez mais humano, podemos pensar assim, existem várias leis, diretrizes que falam o dever do cidadão, de um trabalhador, de um servidor público, de como ele deve agir. E quando vamos observar, grande parte dessas leis, falando aqui já do ponto de vista mais do Brasil, elas são coerentes, são corretas. Essencialmente, grande parte delas estão plenamente corretas. E quando alguém vem instigar você a desobedecer a lei,
Olha só, alguém vem dizer, desobedeça a lei. Aí você faz o quê? Não, eu não vou desobedecer a lei, eu vou seguir a lei, eu vou desobedecer ao meu chefe, ao meu superior. Mas a própria lei não diz que eu deveria obedecer meu chefe. Olha que interessante. A lei diz que eu tenho que obedecer ao meu chefe, ao meu superior, na minha empresa, na minha repartição pública. Eu tenho que obedecer. Mas só que a própria lei fala que eu não posso cometer tais ilícitos, tais crimes, que vai contra a própria legislação, que diz que eu tenho que obedecer a ele. Olha que coisa curiosa. Mas também não acontece na Bíblia? De igual forma, sim, a Bíblia fala que devemos obedecer às autoridades. Jesus falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele reconheceu isso também. Mas o próprio Deus, o próprio Cristo, ele entende que você tem que obedecer integralmente ao livro de referência, o manual de referência, a própria Bíblia Sagrada. E vai ter hora que vai ter um aparente conflito. O que diz a Bíblia e o que diz o seu chefe que você tem que obedecer. Aí você vai ter que escolher. E você vai ficar com a Bíblia. Você vai ficar com o manual. Você vai ficar com o manual de norma e conduta. É ele que vai dizer o que é o correto. É ele que vai dizer quando a rebeldia é legítima ou não. E não eu que vou dizer isso. Não é eu que digo quando a rebeldia é legítima ou não. Eu apenas expresso a minha opinião quando mostrei aquelas 2 reportagens anteriores em que eu falei o que eu entendia daquela visão de mundo. Que aqueles 2 atos de rebeldia, de rebelião popular, estavam corretos na minha opinião. Certo? Mas o que vai definir? Cultura, a sociedade, a legislação, direitos universalmente aceitos. Direito de liberdade, democracia, direito de ir e vir, ser tratado justamente, se cometer um crime, ser tratado dignamente e ter uma justiça, um julgamento justo e não parcial. Então, são questões que eu quero colocar e fazer com que você reflita. Então, portanto, existe rebeldia, motim legítimos, tanto do ponto de vista como sociedade hoje, e do ponto de vista bíblico, na própria Bíblia, referências sobre isso. Não vamos tratar sobre todos eles, até porque o tempo não nos permite, tá certo? Dadas as informações anteriores, nesse tópico 1 ainda, temos no item 2, falando sobre as queixas que foram apresentadas para Moisés e para Deus também, de alguma forma, né? Questionando a situação em que eles estavam. Já que Israel havia saído da região ao redor de Sinai, do qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. Então o povo de Deus estava numa situação que eram escravos, mas tinham fartura. Ou seja, eram escravos de barriga cheia. E, de repente, o quê? Eles estavam passando por uma situação em que eram livres, mas não de barriga cheia. Não da barriga cheia da forma que eles queriam estar, né? Porque de alguma forma eles estavam ainda vivos, sinal que ainda estavam se alimentando de alguma forma. Eles tinham parâmetros sim, tá certo? Mas eles tinham parâmetros que, quando comparava lá, a alimentação parece que tinha um gosto melhor, né? Era mais abundante. Mas eles trabalhavam como escravos. É bom falar isso, né? E naquela situação em que eles estavam no Egito, eles entendiam que estava melhor. Olha que absurdo, Moisés lutou, Deus fez proezas, fez o inexplicável, o inimaginável para libertar o povo, e o povo já estava questionando a Deus e já estava questionando também a Moisés, que era o líder visível, né, daquela situação. Então, aquela murmuração não foi apenas contra Moisés, foi contra Deus, porque Moisés estava fazendo exatamente aquilo que Deus queria que Moisés fizesse. Então, o povo a questionar Moisés, de forma indireta ou direta, depende da sua visão de mundo, estavam questionando a quem? Questionando a Deus. E aí é uma coisa problemática. Quando nós questionamos a Deus, questionar se o que Deus tem feito é melhor. Eu não estou querendo dizer que é impossível qualquer um de nós, em algum momento da nossa vida, questionar a Deus. Não estou dizendo que é isso. Mas isso não quer dizer que não seja um erro, certo? Isso não quer dizer que não seja um erro. A gente vê muitas circunstâncias em nossas vidas que a gente parece que há injustiças, que o mal tem sido premiado e o bem prejudicado. Parece não respeitar o senso de justiça que nós temos? Parece. Mas os desígnios de Deus, a vontade de Deus, ela sobressai. Na verdade, às vezes o que nós estamos questionando não é questionando a Deus. A gente está perguntando errado. A gente está perguntando a pessoa errada.
Porque parte dos problemas, ou na verdade, todos os problemas derivam do quê? Dos nossos pecados. Quando não, influência maligna, né? Mas perceba que não é Deus. Não é Deus que está fazendo isso, né? É o homem que está provocando. Então, tudo isso que o povo de Israel estava passando foi por decisões equivocadas que eles tomaram. Inclusive, por terem ficado no Egito, por terem procurado lá atrás, no tempo de Jacó, os filhos de Jacó se estabeleceram no Egito e passaram pelo processo de escravidão. E depois estão saindo. Ou seja, na verdade foram consequências de escolhas anteriores que eles tinham feito. Mas, vamos lá, avançar um pouco mais. A segunda queixa que o povo apresentou mesmo após experimentar um juízo de fogo, que parte do pessoal passou por isso, né? Deus puniu parte das pessoas. Ao invés deles reconhecerem quem é Deus, se humilhar, o povo ainda reclamou. E reclamou do quê? Do alimento. Você já viu alguém reclamar de alimentação? Eu já vi, já. É engraçado, né? O cara não tinha nada para comer. Aí o cara vai ter algo para comer e o cara reclama. Aí, meu amigo, aí é complicado, né? Aí o cara não tinha nada. E vai reclamar do que vai receber para comer. Eu tô numa casa de alguém e o cara corre pra isso com a minha mãe, né? Coisa básica, educação familiar. A pessoa colocou uma coisa para eu comer, eu faço o máximo para comer aquilo lá. Ah, eu não gosto. Por exemplo, eu não gosto de sopa. Eu não gosto de sopa, por exemplo. É real isso aqui, certo? Eu não gosto de sopa. Eu não tomo nem a sopa da minha mãe. Então minha esposa faz sopa, eu não tomo sopa. Eu vou na casa da minha sogra, ela faz sopa, eu também não tomo sopa. Mas eu não reclamo porque é sopa. Eu não peço uma segunda alternativa. Se tiver uma segunda alternativa, amém, glória a Deus por isso. Mas se não tiver, ou eu como a sopa, se eu tiver com fome, eu como a sopa, né? Se eu tiver com fome de verdade, isso é uma questão. Eu vou comer a sopa. Mas se eu posso escolher não tomar a sopa, é porque eu não tô com fome suficiente também, né? Então não tô pegando a sopa, mas também não vou comer nada, não tem problema. É uma escolha minha. Agora o cara tá recebendo alimento. Que se eu for discutir com a maioria de vocês, vão achar dizer que sopa é bom, né? Sopa, uma sopa bem feita, uma sopa é maravilhosa. Então, como é que eu vou ficar questionando aquilo que Deus tem providenciado de sustento para as pessoas, né? E foi isso que o povo fez. O povo questionou o alimento que Deus estava providenciando. Então, assim, é um absurdo isso. Mas esse tipo de coisa aconteceu. Então, a pessoa que não tem nada vai receber algo. E esse algo até parece que é ruim, né? Até parece que é podre. Não. O maná era algo extraordinário que Deus providenciou para eles. E mesmo assim, o povo ficou questionando. O povo queria o quê? As coisas boas que eles tinham vivenciado no passado. É um absurdo isso, né? Mas foi mais uma queixa que eles fizeram. Terceira queixa, né? Olha só, terceira queixa. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado, né? Já vimos no capítulo 11. Temos a rebelião de quem? De Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés. Arão e Miriam. E uma coisa problemática, porque você pensa, Moisés, né? Colocando um pouco na situação de Moisés. Uma rebelião vindo de agentes externos à família dele, eu não vou dizer que é algo totalmente inexpressível ou que não é relevante. Não, é relevante, é expressivo. Eu não vou dizer que é esperado, mas também não é inesperado. Agora, quando vem da própria família, dos próprios entes, as pessoas que te amam, né? Que você ama, aí a situação ficou bem complicado, porque eles estavam querendo ter um tratamento, como diz aqui a lição bíblica, equivalente ao de Moisés, de protagonismo, de serem referências. E que de alguma forma, tirando Moisés, eles já tinham essa posição de protagonismo. Arão, ele era um porta-voz de Moisés. Miriam participou fortemente também, junto com Arão e Moisés. Então eles tinham um certo protagonismo. Mas parecia então que eles estavam querendo dividir o protagonismo. Eles queriam lá pegar aquele bolo e dividir em 3 partes iguais, talvez. E aí se torna um problema. Porque a rebelião começa a surgir não mais de fora de sua família, mas de dentro dela. Perceba que podemos traçar níveis de rebelião.
Porque poderia ter a rebelião dos povos externos ao povo judeu. É um tipo de rebelião, um tipo de rebeldia. Temos a rebelião dentro do grupo social, os judeus. O povo que estava no Egito estava na terra, caminhando para a terra prometida, no deserto, e estava tendo discussões, divisões, dissensões dentro desse ambiente. E no terceiro momento, agora, dentro da própria família. Os mais próximos, os mais chegados. E isso é um golpe muito forte para qualquer pessoa. Então, essa é uma situação muito complicada. Esse era o contexto em que Moisés estava. Mas, mais uma vez, não estava só se questionando a Moisés. Em última instância, estava se questionando a quem? Ao próprio Deus. E esse é um grave problema. No tópico 2, falamos sobre o motivo da rebelião de Miriam e Arão. O primeiro subitem é a inveja. E um dos argumentos que eles utilizaram está em Números capítulo 12, versículo 2. Diz assim: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Ou seja, eles estavam se classificando como pessoas igualmente usadas ou igualmente importantes para a sociedade, para aquele grupo de pessoas, de forma equivalente a Moisés, o que não era verdade. E essa distinção de comportamento, ela é natural. Alguém vai dizer, não, não é natural. É natural sim, porque nós somos diferentes. Deus trata de forma diferente. Já viram como é que funciona uma pirâmide dentro de uma empresa, uma pirâmide empresarial? É uma pirâmide mesmo. É um V assim, é um V. Lá em cima, no topo, ele é curto, porque é um pequeno grupo que está lá. E na última instância é apenas uma pessoa. Já viram que uma empresa tem uma posição chamada CEO? Esse é o chefe, é o cara que toma conta. Mas ele é assessorado por outro grupo de pessoas? Que por consequência também é assessorado por outro grupo de pessoas? Sim. São importantes para a instituição? São. Mas no fim das contas é ele. Pega um presidente de um país presidencialista como o Brasil, tem um presidente, mas tem os ministros. São importantes os ministros? São. Os ministros têm os secretários, que também apoiam. Também são importantes? São. Mas a posição do presidente é apenas para uma pessoa. E perceba que isso que nós replicamos hoje em vários países, até em ditadura que é assim, né? Tem poucas pessoas próximas, né? Isso você vê ao longo da história. Tem que ter liderança, tem que ter alguém na posição de tomar e dizer o que tem que ser feito. Uma posição de palavra final. E a inveja, ela infelizmente ocorre. E lógico, a inveja geralmente é sempre a posição de destaque, né? A pessoa nunca tem uma inveja ao contrário, né? Ah, como eu não queria ser importante. Ah, como eu não queria estar nessa posição de destaque. Não, não é assim, né? A pessoa quer estar na posição de destaque, quer estar na posição de liderança, quer estar na posição de influência. Então, infelizmente, isso acontece em nossas famílias. Aí acontece algo curioso, porque existe uma disputa, infelizmente, por quem manda na família. A disputa de poder. Quem é que manda na família? É o homem, é a mulher ou os filhos? O pessoal quer inverter a pirâmide. Quer colocar os filhos, quer colocar as mulheres e, por último, o homem. A gente não está falando aqui de nível de importância. Não, não é isso. Ele não está falando aqui de nível de quem é mais importante para Deus ou para a sociedade. Não, não é isso. Papéis diferentes. Eu estou falando aqui é de hierarquia, de posição, de última palavra. Se coloca em xeque esse tipo de situação, vai ter problema, porque vai ter o filho que vai dizer que não vai tomar banho. Olha que situação. Aí o pai não vai poder fazer nada. Por quê? Porque quem manda é o filho. Não, quem manda é o pai. Quem manda é a mãe. É eles que vão dizer o que é que o filho tem que fazer. Eles são responsáveis, querendo ou não, pela criação do filho, tá certo? Então, isso é muito importante. Vamos lá. Segundo item, o motim familiar promove o quê? Dissabores e ofensas. Logo, a pessoa quando está querendo assumir uma posição de poder, de influência, ele pode partir para a ideia de o quê? Começar a questionar, começar a plantar problemas dentro da família, para que possa conseguir prejudicar, minar a posição de líder, e aí tomar esse lugar. Isso aí, obviamente, um tremendo e um grande de um
equívoco. Então, a inveja vai provocar, em grande parte das pessoas, o desejo de eliminar ou de diminuir a posição daquela outra pessoa. Aí você pode fazer suas várias aplicações, você pode ver o seu contexto, você pode estar na posição de estar sendo minado, como você pode estar na posição contrária, a pessoa que está minando a posição de alguém de sua família, tá certo? Então temos que ter muito cuidado quanto a isso. Existe um motim inverso, ou seja, um motim não da questão que eu poderia falar de poder, mas um motim em busca de outras prioridades, outros ganhos. Ou seja, o pai ou a mãe que tentam prejudicar o filho, porque na visão daquele pai ou a mãe, aquele filho tem sido tido um papel muito importante dentro do coração do pai, da mãe, de carinho, de atenção. E o outro cônjuge, ele vê o filho como um obstáculo. Aí ele começa o quê? A tentar minar esse relacionamento do pai com o filho, da mãe com o filho, para que ele possa crescer ou ter mais espaço dentro de um relacionamento familiar, de carinho, amor, o que for. Olhem que situação isso chega. E você pode talvez pensar, isso acontece? Acontece. E olha que eu não tenho nem tanta experiência. E olha que eu não sou nem pastor, né? A pessoa chama até de pastor nos comentários, né? Nos podcasts, no YouTube. Mas eu não sou pastor. Então, assim, eu não tenho tanta experiência assim, mas tenho uma experiência suficiente de já ter visto isso, né? Então, é muito problemático esse tipo de questão, tá certo? Item 3, né? Tópico 3. Moisés, um homem manso e humilde. Agora a gente tem um negócio aqui sensacional, porque Moisés, ele passou por todo esse processo, e se tinha uma pessoa que poderia ficar chateada com a vida, esse cara era Moisés, né? Esse homem era Moisés. Ele tinha tudo para ter e ficar chateado com a vida e com todos. Porque não foi só os membros externos da família dele, foi os membros externos da família e os membros internos da família. Pessoas que Moisés sacrificou-se inteiramente. Saúde, a própria família, de alguma forma, correndo risco de morte. Ele fez tudo isso. E as pessoas olharam para Moisés e estavam considerando Moisés como uma pessoa que fosse problemática, uma pessoa que estava trazendo problemas para eles, seja no âmbito familiar, como também no ambiente da sociedade em que ele estava inserido, o povo judeu. Então, um grande problema. Mas o que é mais nobre e podemos aprender com o exemplo de Moisés, destaquei em vermelho para quem está acompanhando a aula no YouTube e não em podcast, é o seguinte trecho da lição bíblica: ele não revidou a atitude de seus irmãos. Ele agiu com mansidão. Ele fez o que consta em Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Ele não agiu com comportamento de vingança, com comportamento de rivalidade. Não. Ele agiu de acordo com o que as bem-aventuranças que o próprio Cristo falou no Sermão da Montanha. Então, Moisés, ele mostra como deve agir a pessoa que está sendo o quê? Perseguida. A pessoa que é vítima da rebeldia. A pessoa que é vítima do motim. E isso é uma atitude muito nobre. Eu vou dizer por quê. Porque Moisés era o líder. Moisés tinha poder. Moisés era o legislador. Moisés poderia ter usado do seu poder para prejudicar a quem estava minando a sua própria autoridade, a sua própria decisão dentro da sociedade. E Moisés não fez isso. Uma outra questão que fez Moisés refletir foi que tamanha foi a pressão que ele desabafou com Deus. Ele externou a Deus o sentimento que ele estava passando, né? E aí ele teve a orientação de colocar, de separar 70 anciãos para que pudessem auxiliá-lo na tomada de decisão, no processo de julgar as causas menores. E aquilo que era mais importante, aquilo que era mais relevante, aí sim chegava a ele. Então ele dividiu um pouco do tamanho do fardo dele. Mas perceba, Moisés chegou a um ponto que o nível de perseguição interna, de motim, de rebeldia, estava prejudicando ele.
E ele teve, até nisso, uma atitude correta. Ele recorreu a Deus. Ele não se vingou. Ele não quis prejudicar as pessoas. Ele quis fazer o quê? O melhor para ele e o melhor para as pessoas. Ele quis tomar a decisão adequada. E isso é muito positivo. E item 3, temos a punição de Miriam e Arão. E o interessante quanto à questão da punição de Miriam e Arão é que a punição de Miriam e Arão partiu de Deus e não de Moisés. Ou seja, a questão da vingança, da justiça que nós temos esse senso, queremos, deveríamos e devemos deixar na mão de Deus. E Moisés fez isso. E Deus criou e fez uma punição para com eles. Então, perceba que a pessoa querer fazer justiça com as próprias mãos pode ser um alimento, incendiar ainda mais a fogueira ou o fogo dos problemas, das dissensões, das discussões. Às vezes a melhor estratégia é simplesmente não fazer nada e confiar em Deus e deixar com Deus. E ele, obviamente, como justo juiz, ele vai fazer a coisa correta no momento certo, no momento de Deus. Não é no meu momento, não é no seu momento, é no momento de Deus. Como conclusão, podemos levantar aqui algumas questões. Primeiro, o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. Gálatas capítulo 5, versículo 25 e 26. É tempo de muita prudência. Bem, e por último, uma colocação aqui que eu posso entender como um grande suprassumo da lição bíblica é: os problemas das famílias não são apenas externos a ela. Os mesmos podem nascer de dentro dos lares, às vezes de quem menos esperamos. Então também que possamos ter um pouco de não criar expectativas elevadas, tão elevadas assim, daqueles que estão tão próximos a nós, porque podemos também nos frustrar. Imagine que esse conteúdo tenha sido útil para você e que esses aprendizados possam servir para a sua vida e para a sua família. Se você tem gostado desse tipo de conteúdo, obviamente, recomendo para que você possa nos acompanhar nas plataformas de podcast, no YouTube, e que você possa não apenas acompanhar, mas também dar o seu like, fazer sua avaliação no podcast, para que possamos ter um maior alcance desse canal. E lembrando, o conteúdo desta aula está no formato de PDF e PowerPoint e o link está na descrição desta aula. E você também pode acompanhar no YouTube, no caso, tem um QR Code aqui ao lado em que você pode baixar esta aula também, tá certo? Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.